Produção industrial brasileira em alta é o destaque do mercado financeiro de hoje com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Como bem falou a Cláudia, destaque de hoje, produção industrial. Aliás, a indústria é um setor que a gente precisa cuidar com mais carinho aqui no Brasil, porque a gente vem há décadas sofrendo um processo de desindustrialização perigoso. É um setor que paga os maiores salários da economia, que gera valor agregado para o crescimento econômico, e a gente tem alguns dados positivos em termos de recuperação, mas ainda preocupantes quando a gente olha num prazo mais longo. Nós preparamos alguns gráficos, vamos ao telão aqui. Primeiro, o dado mensal que saiu hoje pelo IBGE. Repare que o ano não está ruim, a gente começou com o mês de janeiro muito ruim, uma queda forte, essa coluna vermelha, de 1,9%. Depois recuperamos em fevereiro, março, abril, maio. Em junho, houve uma queda de 0,3% e o dado divulgado hoje, essa alta de 0,6% no mês de julho. Parece um ano positivo, mas quando a gente olha no próximo gráfico, o acumulado em 12 meses, o retrato não é bom. Reparem que a gente vinha de um crescimento importante e desde abril, no acumulado em 12 meses, só resultados negativos. E vem piorando. O último dado divulgado hoje, queda de 3% no acumulado em 12 meses. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar neste momento com o nosso convidado, o Fábio Astrauskas, ele que é economista e CEO da Zigen Consultoria. Fábio, bom dia. Seja bem-vindo ao Mercado Financeiro pela Jovem Pan News, tudo bem? Tudo bem, obrigado Luiz Arthur Nogueira, obrigado Cláudia, obrigado a quem está assistindo aqui pelo Mercado Financeiro, prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Fábio, eu queria ouvir sua análise inicial sobre esses números da produção industrial. Recuperação no mês de julho, porém ainda com um acumulado de 12 meses muito ruim. Exato, Luiz. Humores bastante diferentes de acordo com o panorama gráfico, né, estatístico que se mostra. Quando a gente vê durante este ano, como você bem disse, há uma recuperação gradual aí dos setores da produção industrial. Vamos dividir, são 4 setores, né, o de bens intermediários, bens de capital, bens semiduráveis e os duráveis, né, de consumo, e eles vêm se comportando de uma maneira, inclusive, diferente. Olhando um patamar mais longo, como você mostrou, essa queda ainda é muito importante. Ela está influenciada, a gente precisa também colocar, porque havia no ano de 2021, onde a gente compara, né, com o ano anterior, naquela ocasião, um estímulo ainda muito grande por conta, né, de FGI, por conta de auxílio que foi interrompido no começo desse ano, voltou só agora, ainda não está nas estatísticas, e por conta também de uma mudança bastante grande na taxa de juros, que no mesmo período do ano passado estava bem abaixo do que a gente está vendo agora. Nós provavelmente atingimos o pico, né, dos juros no Brasil, e isso desestimula a produção industrial, e a gente, nessa comparação anual, como você mostrou, a gente acaba levando uma grande desvantagem. Ô Fábio, houve também um ingrediente importante, além desse que você bem destacou, foi a pandemia, né, cujo epicentro foi na China. China, grande fornecedora de insumos, peças, componentes, afetou a cadeia global, eletroeletrônicos, automóveis, e isso também afetou a indústria brasileira, não? Sem dúvida, a gente tem os problemas de quebra na cadeia de suprimentos, desajuste na cadeia de suprimentos em que a China exerceu um papel importante. A China foi interessante porque ela, embora tenha sido o epicentro, né, o ponto inicial da pandemia, ela sofreu os efeitos depois que os demais países já tinham passado pelos picos, né? E você acabou de lembrar bem, isso foi no semestre passado e no final do ano passado. E ainda temos, né, o conflito entre Rússia e Ucrânia que desestabilizou ainda um pouco mais, né? Principalmente alguns setores como fertilizante, aí a gente afeta bastante, por exemplo, a categoria de bens intermediários da produção industrial. Então, são vários elementos aí que fazem com que uma comparação anual, como essa segunda que você mostrou no gráfico, ela seja bastante desvantajosa para a produção industrial. Exato. Aliás, o IBGE divulgou hoje que, apesar dessa alta no mês de julho, nós ainda estamos com produção industrial 0,8% abaixo
do período pré-pandemia e um dado ainda mais estarrecedor. Nós estamos 17,3% abaixo do pico histórico lá atrás, em 2011, o que mostra que, do ponto de vista da indústria, a década passada, lá de 2011 a 2020, de fato, foi uma década trágica, uma década perdida. Nesse contexto, Fábio, o que falta para a gente melhorar o setor industrial no Brasil? Quais são os gargalos, na sua opinião? Há vários, Luiz, há vários. O primeiro deles é que o país tem, fora o período curto que tivemos aí de tempo no ano passado de juros baixos, né, de taxa de juros baixa, durante esse período todo que você está colocando, os juros no Brasil foram muito acima da média mundial. Isso é um grande desestimulador do crescimento da indústria, principalmente bens de capital e bens de consumo durável. Então, que são as duas grandes categorias aí da produção industrial. Esses dois setores são diretamente impactados quando os juros sobem e ainda mais nesse patamar que a gente está vendo agora, também afetados por uma queda de renda. Outro ponto é todo o trabalho de logística, né, que o país tem uma dificuldade para poder desenvolver o seu setor de logística, escoar a produção, diminuir perda no transporte, diminuir perda na armazenagem. A gente também tem esse problema ainda endêmico no país. Temos pontos muito desiguais de distribuição, por exemplo, de energia, de chegada de estradas, de chegada de linhas férreas, de portos. Então, isso também precisa ser melhorado. E, finalmente, a gente ainda tem também um problema tributário, que é muito desigual, né? Nós estamos ainda e sempre, a cada governo, a cada troca de governo, falando na reforma tributária que acaba não saindo, né? E ela transforma uma desigualdade, leva uma desigualdade muito grande na produção industrial. É verdade. A gente, quando olha os números, a indústria proporcionalmente paga muito mais impostos do que os outros setores. Agora, foi curioso notar que esse debate de reforma tributária recente no Congresso tentou transferir carga tributária da indústria para o setor de serviços, sobre o risco, inclusive, de matar o setor de serviços, que representa 70% da economia. Então, é um assunto que tem que ser melhor debatido pelo Congresso. Esperamos que no próximo ano a gente tenha essa oportunidade. Agora, Fábio, por falar em eleição, eu queria saber a sua opinião. Eu não vejo no debate eleitoral nenhum candidato falando numa política industrial para o Brasil. Seria importante ter essa política industrial e, acrescentando na pergunta, recriar o Ministério da Indústria seria uma boa alternativa ou pouca diferença isso faz? A recriação do Ministério por si só, ela não traz com certeza, né? A gente não pode afirmar que vai trazer algum benefício. A criação de uma política industrial, sim, seja através da criação de um ministério ou seja através da adoção dos atuais ministérios, né, da atual configuração ministerial, uma política específica para a indústria, e isso sim levaria a uma melhora, a uma produtividade maior. O grande problema, Luiz, que aparece aí para o setor industrial é produtividade. E aí, nesse sentido, esse debate que você muito bem cita, está faltando por parte de todos os candidatos, é como prover a indústria de condições para aumentar a produtividade. E aí nós temos basicamente 3 elementos. O primeiro elemento, que é a infraestrutura, o segundo elemento, que é a empregabilidade, o treinamento, né, dos trabalhadores que têm que ser, e regra geral, são mais qualificados e demora mais o treinamento para a área da indústria, e finalmente a parte de política de financiamento de longo prazo com juros mais baixos. Esses 3 elementos são fundamentais para que a indústria volte a crescer no Brasil. Estamos entrevistando aqui no Mercado Financeiro pela Jovem Pan News, Fábio Astrauskas, economista e CEO da Zigen Consultoria. Queria mudar o assunto agora, falar de mercado financeiro para a análise do Fábio. Hoje, um dia de euforia no mercado internacional, curiosamente por uma notícia ruim. O desemprego piorou nos Estados Unidos, a taxa aumentou de 3,5% para 3,7%. Convenhamos, ainda é um desemprego bem baixo. Aqui no Brasil está um pouco acima de 9%, mas essa piora no desemprego dos Estados Unidos gerou nos agentes financeiros a expectativa de que talvez o Banco Central Americano, o Fed, não precise elevar tanto os juros. E se os juros não vão subir muito,
nós diminuímos o risco de uma recessão mais grave na economia americana e, por tabela, isso ajuda os ativos negociados nas bolsas de valores. A gente preparou aqui alguns gráficos para mostrar, então, a reação positiva do mercado financeiro a essa notícia, que, em tese, é ruim, piora no desemprego americano. Repare, índice Bovespa em alta de 0,74% aos 111.225 pontos. No próximo gráfico, as bolsas globais todas em alta. Olha só, nos Estados Unidos, Dow Jones, alta de 0,43%, S&P 500, 0,5%, Nasdaq, 0,27%. Na Europa, tudo também em alta. Olha, Frankfurt, alta forte, 2,57%. No Reino Unido, 1,42% lá em Londres, Paris, 1,52% e em Madrid, 0,96%. Na Ásia, comportamentos mistos, mas vamos lembrar que os mercados na Ásia fecharam antes desta notícia sobre o desemprego nos Estados Unidos. Então, voltando a conversar com o Fábio. Fábio, eu queria ouvir a sua análise sobre o comportamento do mercado financeiro, o fato de que uma notícia em tese ruim piora no desemprego americano, gera uma euforia no mercado financeiro, porque isso impacta na política de juros do Banco Central americano. Impressionante, né, Luiz Arthur? Parece até um fake news, né? Ou, no mínimo, uma perversidade, né? Comemorar um aumento de desemprego, né? Mas, de fato, essa era a perseguição, né? O ponto inicial que o Fed buscava, ou busca ainda, né? Com o aumento de juros lá. A economia americana, de fato, está ainda, né, bastante aquecida. Você citou o número de desemprego aí abaixo de 3%, por volta de 3%, o que, na verdade, é um pleno emprego, né? Esse 3% é aquilo que nós chamamos de emprego friccional, né? O tempo que leva entre o trabalhador sair de um emprego e buscar outro, né? Outra colocação, com aumentos de salário. E isto leva a um processo inflacionário mais resiliente, mais duradouro, que é justamente o que o Fed está buscando combater. Então, esse dado que saiu, ele mostra que, aparentemente, esse efeito de subida de juros do Fed já começa a repercutir no mercado de trabalho e, portanto, né, no consumo das famílias nos Estados Unidos, que vai derrubar, vai cair e vai diminuir, portanto, a médio e longo prazo a inflação. Ainda não preocupa, embora seja sempre uma notícia muito, muito desagradável falar de desemprego, mas não preocupa porque é muito baixo o desemprego nos Estados Unidos, como também ainda é na Europa. No Brasil, você citou, a gente está com um desemprego maior, embora em queda, né? É importante a gente também frisar isso, mas ainda muito elevado, bem acima do que a gente tem aí de média de 6%, 5%, que são os números melhores que nós já tivemos aqui no Brasil nesse sentido, mas deu esse ânimo momentâneo nas bolsas, como você citou. O dólar, inclusive, hoje também parou de subir, né? Está caindo um pouquinho. Então, a gente está vendo aí essas repercussões, mas que são muito especulativas ainda, né, Luiz Arthur? A gente precisa olhar isso com bastante cautela, porque são números relativamente tímidos também, sinalizações interessantes, importantes, mas precisam se confirmar, né? Não só no emprego, como foi colocado, mas diretamente na mensuração da inflação, quando for publicada lá nos Estados Unidos. Verdade. O Fábio, aliás, me deu o gancho para a gente conferir aqui no telão as moedas hoje. Ele mencionou aqui o dólar e ele tem razão, o dólar em queda, olha só, de 0,57% a R$ 5,20. O euro praticamente estável, R$ 5,21. Bitcoin subindo pouco mais de 1%, 20.321 dólares. Fábio, para a gente encerrar a entrevista, já que a gente abriu falando da indústria e estamos encerrando falando de câmbio, de dólar, o que é bom para o Brasil, o que é bom para a indústria? Que esse dólar suba de valor ou que esse dólar caia de valor? O ideal mesmo para toda a produção industrial, não só industrial como para qualquer país, é que o câmbio valha aquilo que ele deveria de fato, né? Valer, que ele tenha o que a gente chama de paridade, né? De poder de compra equilibrada entre os diversos países. Parece que o dólar mesmo a 5,20 e mesmo na faixa que a gente chegou a ver aí no finalzinho do mês de agosto, né? A gente quase que conseguia em agosto fechar com um dólar na base de 5, mas já subiu depois
2 dias aí voltou para 5,20, mas mesmo na faixa de 5, parece que em termos de paridade de poder de compra, esse dólar ainda é um pouco alto, ele é um pouco acima do que deveria. Ele dificilmente vai cair se a gente continuar, né, observando um aumento de juros nos Estados Unidos, como provavelmente vai acontecer. Então, eu diria para você que para o empresário, e é óbvio, né, para quem exporta esse dólar de 5,20, muito bom, né? Para quem importa ou para quem depende, né, de insumos que são tarifados, né, pelo mercado internacional e, portanto, dolarizados, um dólar a 5,20 não está ajudando tanto a economia. Mas, né, não se deve esperar que a gente tenha, essa oscilação ainda bastante, né, grande, essa volatilidade, como a gente chama, bastante grande no dólar, como a gente está vendo, né, mais difícil que a gente tenha o dólar escapando aí das faixas máximas e mínimas que a gente viu já durante esse ano, né, ou seja, um pouco abaixo de 5 e não acima de 5,40. Muito bem, são 11 horas 31 minutos. A gente agradece a participação do Fábio Astrauskas, ele que é economista e CEO da Zigen. Fábio, foi um prazer tê-lo aqui no Mercado Financeiro pela Jovem Pan News. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz Arthur, obrigado, Cláudia, e um prazer estar aqui com vocês. Até logo, ouvinte. Prazer foi todo nosso. Ontem aqui no Mercado Financeiro nós demos em primeira mão a notícia de que a Petrobras havia anunciado a 4ª redução consecutiva no preço dos combustíveis. E hoje, ao vivo, o repórter João Vitor está nas ruas de São Paulo para conferir se de fato essa redução lá nas refinarias já chegou na ponta nos postos de combustíveis. Boa tarde, João Vitor. O que os motoristas estão achando? Já chegou na ponta essa redução? Muito boa tarde, Luiz. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Olha só, a redução de ontem de cerca de 7%, né, na venda para as distribuidoras da gasolina ainda não chegou, mas a gente bem sabe que a gasolina já vem caindo os últimos 2 meses. Vou pedir para o Ale Souza, nosso cinegrafista, mostrar aqui para a gente, ó, o preço do etanol nesse posto de onde a gente fala ao vivo na região central de São Paulo, próximo à Avenida Paulista, está a R$ 3,57. Luiz, eu cheguei a pegar nesse posto aqui, R$ 5,19 nesse etanol, no valor do etanol, desde o preço mais ou menos em maio, começo de junho. O valor da gasolina original está R$ 5,26. Nesse posto, o valor mais alto que eu peguei nessas nossas caminhadas aqui falando de gasolina ao longo dos últimos meses foi R$ 7,19. Então, uma queda, uma redução de quase R$ 2,00. A gasolina DT Clean está R$ 5,49. A Octa Pro, R$ 7,69. Foi onde houve a menor queda. O valor mais ou menos dela nos últimos 2 meses estava na casa de R$ 8,59 e o valor do diesel está um pouco ainda acima da média, a R$ 6,99, quase no valor de R$ 7,00. Então, o valor médio da gasolina que foi encontrado pela ANP na última pesquisa da última semana foi de R$ 5,25. Nesse posto, como a gente observa, está a R$ 5,26, quase no valor médio. Então, o valor da gasolina vem caindo ao longo dos últimos meses, desde a redução do ICMS, também agora com a queda do dólar. Então, esse processo já vem acontecendo há algum tempo, há cerca de 2 meses mais ou menos, desde valores recordes que nós encontramos no final de maio, começo de junho, e a expectativa é que ao longo das próximas semanas esse valor de R$ 5,25, que foi o valor médio encontrado pela ANP, consiga baixar um pouco mais depois dessa redução de ontem anunciada pela Petrobras. A expectativa é que esse valor médio da gasolina chegue por volta de R$ 5,00. Em alguns postos aqui da região de São Paulo, na capital, alguns lugares já estão vendendo a gasolina até mais baixo do que R$ 5,00, na casa de R$ 4,80, R$ 4,90. Mas nesse posto aqui de onde a gente falou, por coincidência, o valor está em R$ 5,26, exatamente o preço médio de R$ 5,25 que foi encontrado em todo o Brasil. Luiz. Obrigada então, né, Luiz? Obrigada, João Vitor Rocha. Eu queria fazer uma pergunta ao Luiz também nesse momento. Essa redução aí de 18 centavos, de que forma reflete na inflação? A gente teve deflação nos últimos 2 meses. O que se espera para setembro, Luiz? Olha, a notícia é boa, Cláudia, porque, na verdade, quando a Petrobras reduz o preço de combustíveis, ela gera um alívio no índice cheio da inflação. Nós já tivemos deflação no IPCA, que é o índice oficial, no mês de julho.
Estamos registrando deflação no mês de agosto e com essa nova redução no preço dos combustíveis, há inclusive expectativa de deflação em setembro, pelo terceiro mês consecutivo. Isso é importante, primeiro, porque gera um alívio no bolso dos motoristas, claro. E em segundo lugar, porque vai derrubando a inflação acumulada nos últimos 12 meses. E a gente finalmente elimina aquele índice de 10% da inflação acumulada no ano, que a sociedade, infelizmente, incorporou nos últimos meses. Agora, felizmente, a inflação vai cair ainda mais graças a essa redução da Petrobras. Bom, boas notícias que a gente espera que se reflitam cada vez mais aí no bolso do consumidor, principalmente na gasolina e na alimentação também, né, Luiz? Bom, Jovem Pan News e hora certa agora, 11h35 agora aqui na Jovem Pan News. Bom, Lu, as vendas, a gente continua com uma informação agora também, porque as vendas de veículos leves e pesados ultrapassaram as 200 mil unidades em agosto, pela primeira vez no ano, e o mês terminou com 208.607 emplacamentos. Segundo o Renavan, houve alta de 14,6% em relação a julho. Na comparação com agosto de 2021, a elevação foi de 20,7%. No acumulado do ano, contudo, a queda de 8% na comparação com os 8 primeiros meses do ano passado. Como você viu essa notícia aí, Luiz? A notícia positiva, Cláudia. A gente até comentava há pouco com o nosso entrevistado, com o Fábio, que a indústria automotiva sofreu muito na pandemia por falta de componentes, peças que vêm da China, já que a China foi o epicentro da pandemia. Então aqui a produção e as vendas despencaram de carros, não é porque o consumidor brasileiro não queria comprar, porque não tinha produto, não tinha carro novo para vender. A situação foi tão surreal que o carro usado se valorizou. Então as pessoas que normalmente um carro ele vai desvalorizando com o passar dos anos. Como não havia carro novo para ser vendido, o carro usado ganhou valor. Aos poucos, a China está retomando a produção de peças, componentes e está abastecendo a cadeia global automotiva no mundo inteiro. Consequentemente, as lojas, as concessionárias já têm produtos novos, as vendas estão crescendo, porque eu insisto, o problema aqui no Brasil nunca foi de falta de demanda, era a falta de oferta, ou seja, não havia carros novos para serem comprados pelos consumidores brasileiros. Bom, muito obrigada então pelas suas informações todas hoje aqui, Luiz. A gente aguarda todo dia, o Luiz traz novidades para a gente do mercado financeiro. Combinado, Cláudia. Volta amanhã ao vivo às 11h15 da manhã com o Mercado Financeiro. Amanhã é sábado, Luiz, na segunda-feira. Tá vendo? Tô querendo trabalhar sábado. Bom, pode vir, se isso quiser. É bom, né? Então a gente volta segunda-feira às 11h15 da manhã. Isso aí. Se quiser vir no fim de semana, não tem problema então, também. Bom. Ninguém vai reclamar.